A economia se divide em micro e macroeconomia. A primeira foca em ações diárias de indivíduos e empresas. A macro, nas decisões de grandes mercados, até globais. Estudar macroeconomia é um desafio. A economia, como ciência social, exige método científico rígido. Significa controlar variáveis em experimentos, deixando apenas uma para alterar e outra para medir. Controlar tudo já é complexo em ambientes controlados com poucos fatores. Lembre-se, a economia estuda pessoas, com suas particularidades. Isso torna ainda mais complexo o controle das variáveis. Isso ocorre não só pelas características humanas, mas também pelas influências dos pesquisadores. No mês anterior, a economia comportamental colapsou. Descobriu-se que um destaque dessa área inventava dados. Ele buscava resultados atrativos. Por que demorou para ser descoberto? Pessoas são únicas. Replicar estudos sociais é complexo em microeconomia e impossível em macro. O planeta tem 8 bilhões de indivíduos. Eles vivem em inúmeros países, falam vários idiomas e têm profissões e gostos diversos. Isso torna nosso mundo rico e colorido. Porém, complica o discernimento entre boas e más práticas econômicas. Economistas não podem fazer experimentos em países inteiros só para ver resultados. Essa limitação impacta a vida de todos. A economia, combinada com a tecnologia, moldou nosso mundo. Mais riqueza surgiu nos últimos 50 anos do que em todo o passado. A tecnologia atual se deve ao mercado que a incentiva. Então, o peso da economia é inegável. No entanto, ela tem riscos. Cientistas, ao testar compostos, podem descobrir maravilhas ou desastres. Fertilizantes e dinamites têm bases parecidas. Um alimenta e o outro mata. Pelo menos, identificamos isso em laboratório. Por outro lado, políticas econômicas mal planejadas podem arruinar nações. Na história, tais erros já causaram a morte de muitos. No último mês, a economia comportamental, ramo da microeconomia, sofreu um duro golpe. Surpreendentemente, descobriu-se que um cientista renomado manipulava seus dados para alcançar resultados impressionantes. O atraso na descoberta se deu devido à singularidade do ser humano. Replicar estudos sociais em microeconomia é complexo, enquanto em macroeconomia torna-se inviável. Nosso mundo abriga cerca de 8 bilhões de seres humanos. Eles residem em uma vasta gama de países, comunicam-se em incontáveis idiomas e têm uma multiplicidade de profissões e gostos. Esta diversidade enriquece a tapeçaria cultural do nosso planeta. No entanto, torna a distinção entre práticas econômicas benéficas e prejudiciais mais desafiadora. Os economistas enfrentam barreiras para realizar experimentos em escala nacional, visando simplesmente observar possíveis desfechos. Este obstáculo, muitas vezes invisível, afeta profundamente a existência de cada pessoa. É incontestável que a interação entre economia e tecnologia moderna desenha a estrutura do mundo contemporâneo. Em termos de criação de riqueza, as últimas 5 décadas superaram toda a história antecedente. Sem dúvida, a inovação tecnológica de hoje se beneficia imensamente do mercado que a promove e sustenta. Assim, o significado e a influência da economia em nossa vida são colossais. Porém, com grandes poderes, vêm grandes responsabilidades. Quando cientistas exploram novos compostos, estão à beira de descobertas extraordinárias ou desastres potenciais. Tomemos como exemplo os compostos usados em fertilizantes e dinamites. A semelhança entre eles é assustadora. Um tem o poder de nutrir, enquanto o outro destrói. Afortunadamente, estas descobertas ocorrem em ambientes controlados, como laboratórios. Contudo, com a economia, os riscos são amplificados. Políticas econômicas mal concebidas têm o poder de devastar nações inteiras. A história já registrou os prejuízos mortais causados por decisões econômicas equivocadas. Os macroeconomistas não têm laboratórios para experimentos. Assim,
estudam economias reais com abordagens distintas e resultados variados. Exemplos: Coreia do Norte e Coreia do Sul, Alemanha Oriental e Ocidental, China e Taiwan, Venezuela e Noruega. Apesar das semelhanças iniciais, tiveram destinos econômicos divergentes devido a decisões tomadas. O que aprendemos com essas diferenças? Quais insights trouxeram para políticas mundiais? E os riscos de fazer essas análises comparativas? Comparar políticas econômicas leva a uma observação comum: um capitalismo de mercado livre versus planejamento central socialista ou comunista. Contudo, é complexo. Nenhum país adota um extremo puro. Os Estados Unidos, por exemplo, possuem leis e autoridades que definem trocas comerciais, impostos, tarifas e subsídios interferem no livre mercado. Até mercados quase anárquicos, como a pirataria somali nos anos 2010, têm regras para funcionar. Logo, mercados puros, como os imaginados em gráficos econômicos, são utópicos. Por outro lado, nações com foco no planejamento centralizado ainda possuem certos mercados, e rótulos políticos não se alinham sempre com políticas econômicas. Por exemplo, a China, sob o Partido Comunista, tem mercados mais abertos que muitos países ocidentais que valorizam o livre comércio. Assim, embora não seja simples, observar os gêmeos econômicos é útil especialmente quando olhamos para casos emblemáticos como Coreia do Norte versus Coreia do Sul ou Alemanha Oriental contra a Alemanha Ocidental. Nos Estados Unidos, a percepção favorece os mercados livres. Economistas e eleitores entendem que mercados livres superam políticas econômicas falhas. A Coreia do Sul é exemplo, tem qualidade de vida superior à da Coreia do Norte. O PIB per capita sul-coreano é vastamente maior. Isso surpreende, pois a Coreia do Norte possuía mais recursos naturais e aliados poderosos, como China e URSS. A Coreia do Sul, em contrapartida, era isolada e sem muitos recursos. Eles ainda carregavam tensões com o Japão pós-ocupação. Mesmo assim, a distinção atual é evidente. A razão? As políticas comunistas do Norte não souberam aproveitar suas vantagens, enquanto o Sul, com sua economia aberta, prosperou globalmente. Isso parece claro, mas os economistas devem questionar a causa dessa discrepância. Há quem diga que economias distributivas desencorajam a inovação e a iniciativa. Porém, não é só isso. A Coreia do Norte e a Alemanha Oriental tiveram avanços científicos. Seus cidadãos buscavam reconhecimento ou estavam genuinamente engajados. Em alguns casos, havia outras pressões, mas essas conquistas nem sempre beneficiavam a população. Lyudmila V. Melnikov foi visionária ao prever a desintegração da União Soviética pós-Revolução Russa. Ela entendeu que o mercado livre decide eficientemente sobre recursos escassos. Temos desejos infinitos e recursos finitos, levando a decisões sobre produção e distribuição. Mercado livre e planejamento central são respostas a esses dilemas. Economias planejadas decidem centralmente o que produzir. Em teoria, poderiam até superar mercados livres, mas exigiriam uma percepção quase divina das necessidades econômicas.